Seja muito bem-vindo ao programa de aconselhamento bíblico aqui da IPP TV, um lugar onde nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus e como ela transforma a nossa vida. Eu sou a Carol Bellino e a gente já tá com saudade da Marcela. Marcela, um beijo pra você faz muita falta aqui. Mas vocês sabem que todas as semanas nós estamos aqui com temas pertinentes, importantes, para nós pensarmos como que a gente pode crescer no conhecimento do Senhor e no conhecimento da palavra. E toda semana a gente tem um versículo que norteia a nossa conversa. E o versículo dessa semana, eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Está lá em Romanos 15:14. E hoje a gente vai conhecer um projeto muito especial. Então, se você que está assistindo a gente aqui, quer saber mais sobre aconselhamento bíblico, como que você pode ser aconselhado, você não pode perder, porque esse programa aqui é a resposta que muitas pessoas estavam procurando aqui. O pessoal já está aqui até nervoso, eu falei, não vai doer, e no final eles vão ver que não vai doer, mas vai ser muito bom que a gente vai compartilhar. Então nós estamos aqui com o pessoal da Fundação Escape, o pastor Walter, com a Heloísa e com a Raquel. Então sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Que alegria, é um privilégio. E eu queria que antes da gente começar, vocês se apresentassem, falassem de onde vem. Muito bom, então vou começar. Sou o Walter, sou pastor na Primeira Igreja Batista de Piracicaba e trabalho com aconselhamento bíblico ao longo da minha vida. Tive o privilégio de reencontrá-la hoje e acho que é isso. Sou casado com a Thalita, pai de 2 filhos, Benício e Tomás, e amo servir porque minha vida foi transformada pela palavra e pelo aconselhamento bíblico. Muito bom. Sim, eu sou Elo Bocaiúva, sou da Igreja Presbiteriana de Limeira há mais de 30 anos. Atuo como conselheira bíblica, atuo à frente do Ministério das Mulheres, enfim, essa área que eu amo demais. Saiu, né, Elô? Finalmente, o convite saiu. Faz tempo que eu falo, vamos, Elô, nunca deu certo, agora deu certo. Podia, né? Bom, eu sou a Raquel, eu também sou conselheira, eu sou da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo e trabalho com aconselhamento já há aproximadamente 3 anos, mas já estou nessa caminhada desde 2019, quando eu conheci o aconselhamento redentivo, o reverendo Jonatas Abdias, e hoje atuo junto a ele no Ministério de Aconselhamento, junto à igreja como missionária e também junto com os meus irmãos aqui na Fundação Escape. Nossa, que legal. O pastor Jonatas vinha aqui na igreja dar alguns treinamentos quando começou o aconselhamento bíblico aqui em Pinheiros. Ele que vinha aqui dar treinamentos. Muito bom. Então, para a gente começar, eu queria saber um pouquinho qual que é a relevância do aconselhamento bíblico na vida do cristão e por que ele é tão importante desse modelo do cuidado integral, que vai olhar para todas as dimensões, né? Física, emocional e espiritual, que é o que vocês estão propondo aí na Fundação Escape. Muito bom. Raquel, como você responder essa? Bom, o nosso intuito com esse olhar integral é, primeiramente, deixar claro para os nossos aconselhados e para os nossos conselheiros também que a suficiência da Escritura não nos limita, pelo contrário. Ela nos ajuda a enxergar o ser humano da forma correta, sob a perspectiva correta. Então, por meio de uma antropologia bíblica, nós conseguimos entender e pensar o homem da forma como o Senhor nos projetou. E isso não significa que nós ficamos limitados, mas podemos, na verdade, lançar mão de outras ferramentas que possam nos auxiliar e que não entrem em conflito com a nossa fé. Então, quando a gente fala em cuidado integral, a gente está justamente pensando isso. Nós sabemos que, em alguns aspectos, o conselheiro que não tem uma formação médica, por exemplo, ele pode não conseguir abarcar algumas questões. E ele vai precisar de alguém que tenha essa expertise, tenha esse know-how e que possa auxiliar caso haja essa necessidade. Então, a suficiência não impede isso, ela não é exclusivista, mas ela é autoritativa. Então, esse é o nosso cuidado, esse é o nosso pensamento em relação à nossa forma de enxergar, pensar e cuidar das pessoas. Muito bom, né? E eu vejo como isso é importante para nós, como cristãos, para a igreja, a gente ter esse olhar do todo, né? Não olhar só uma parte, porque às vezes a gente acaba sendo muito simplista. Quando as pessoas trazem alguns problemas, né? A gente é muito taxativo. É isso ou aquilo. Exato. E às vezes é um conjunto de coisas. Exatamente. Agora, Elô, eu quero que você conte pra gente. Além desse versículo que a gente leu, existem outros textos ou princípios da palavra que servem como norte para o trabalho que vocês realizam? Com certeza, né? Eu carrego 2 versículos muito importantes
fundamentais, né, para a vida do aconselhamento bíblico, que é o que o próprio Jesus disse, né, quando ele deixa ali o mandamento, né, de amar o próximo como a si mesmo, né? Esse ato de amar, né, que é o aconselhamento bíblico prático, explícito, né, dedicar o nosso tempo, né, em acolher as pessoas, realmente isso é fundamental. E outro também que é de Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra, né, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Lembrando que isso não é só um exercício, um papel de conselheiros formados, não, né, é de todo cristão. Então, capacitar, a Fundação existe para isso, para capacitar essas pessoas, né, e enxergar que elas são possíveis sim, porque é a palavra de Deus que vai auxiliar, que é o norte para todo o aconselhamento, né. E como é que surgiu essa ideia da Fundação Escape? Há quanto tempo? Conta pra gente, pastor. Olha, eu amo responder essa pergunta. Na verdade, eu tive um grande problema no passado. Eu transpirava muito mesmo. E aí, eu tive 2 grandes diagnósticos. Um deles é que eu tinha uma ansiedade severa. E eu comecei a tomar medicamentos psicotrópicos significativos para controlar. Comecei a ficar dopado e eu continuei transpirando, menos, mas transpirava muito. Isso. Passado um tempo, recebi o aconselhamento bíblico. O diagnóstico que eu recebi foi de uma psicóloga. Depois o aconselhamento bíblico tratou raízes da minha ansiedade, que de fato tem, sou extremamente intenso, né? Mas nesse processo todo, eu acabei descobrindo um médico que fazia cirurgia e eu falei, nossa, então outras pessoas têm problema de transpiração. Era hiperidrose, fiz a cirurgia, não transpiro mais excessivamente. Olha só. Esse foi o primeiro grande insight. Eu falei, gente, quantos diagnósticos errados, quantas limitações de pessoas bem intencionadas, mas que não respeitam e entendem o todo do ser humano, submetido à autoridade das Escrituras. A partir daquele momento, eu estudei aconselhamento de forma muito profunda para a minha vida e Deus veio transformando minha vida, depois casado, edificando, transformando e salvando o meu próprio casamento. Isso veio caminhando. Comecei a atender pessoas no aconselhamento bíblico, ajudar pessoas dentro da minha igreja, da minha comunidade. Já pastorei 10 anos em Bragança Paulista, na Igreja Batista. Estou agora, as 2 que eu fiquei mais tempo, em Piracicaba, na primeira também, há 7 anos. Só que a demanda que começaram a me procurar cresceu demais. Existiam situações onde, como a Raquel colocou muito bem, as pessoas precisavam de ajuda. Chegavam crianças catatônicas para mim. Como eu aconselho e converso com uma criança catatônica? Chegavam crianças dopadas de medicamentos babando. E eu não tinha como. Chegavam adultos ou descontrolados com excesso de coisas ou paralisadas. E eu fui trazendo, graças a Deus, os contatos do reino de Deus são maravilhosos, médicos e profissionais piedosos para me ajudar. E eu fui me maravilhando com a ciência, até tendo uma expectativa maior. Eu amo a ciência, medicamentos e a ciência são dádivas graciosas de Deus quando submetidos às Escrituras e à sabedoria, claro. Passado um tempo, eu percebi que nós tínhamos um grande grupo de pessoas e pessoas procurando a cada dia mais. Eu falei, não dou conta. Como que eu posso? E então nós juntamos em um projeto, eu tinha tido o privilégio de escrever 2 livros, pensei, nossa, como que esses livros podem ser usados para isso, o recurso dos livros, e aí surgiu a ideia de uma ONG, mas a ONG não cabia dentro de uma questão de saúde, a fundação chama Fundação Escape, Serviços de Saúde Integrada. Legal. Com muitas lutas e muitas batalhas, 3 anos atrás demos entradas, conseguimos isso, há 1 ano atrás a Procuradoria Pública nos aprovou atendimentos terapêuticos, ou seja, bíblicos, 100% submetidos às Escrituras. E aí isso a gente ficou maravilhado. Depois disso foi mais uma longa jornada com papéis e documentos, até 3 meses atrás. Muitas idas e vindas. Fundação é um nicho muito limitado, porque pouquíssimas fundações são abertas, então é tudo muito difícil, né? Enfim, oficializado, estamos 3 meses com conta, com CNPJ, aprovado pela Procuradoria 1 ano atrás, e como projeto, é um projeto de vida, mas oficialmente reunido, as pessoas sendo juntadas há uns 3 anos.
Muito legal, nem sabia que era assim tão oficial. Quando a Elô me falou, que bacana. Ó, tá vendo? Vocês que estão aí, pastores, pessoas que estão assistindo a gente, podem entrar em contato com eles também para vocês pensarem, aprenderem, que eu acho que é uma iniciativa. Estamos à disposição. Queremos vidas transformadas e, como muito bem a Elô colocou, o nosso objetivo não é vincular ou a pessoa depender de nós. Muito pelo contrário, nós queremos capacitar as pessoas que são atendidas para que aquilo que elas receberam, elas repercutam em suas igrejas com sua própria vida, para que treinemos pessoas, treinemos líderes, e assim aquilo que Deus nos deu do aconselhar uns aos outros, exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros, suportar uns aos outros, seja edificante, seja crescente, pessoas sejam curadas, com o zelo de não perdermos a autoridade das Escrituras, mas sem o preconceito da realidade de que algumas coisas fogem ao nosso controle e que precisamos de ciência e de recursos submetidos às Escrituras à nossa disposição nesse processo. Muito legal. E quem que pode procurar a Fundação Escape? Só gente crente pode procurar? Qualquer pessoa. Inclusive, quando nós tivemos que oficializar um projeto depois da fundação, a demanda de pessoas procurando, pessoas de escolas municipais, amigos de amigos que recebiam tratamento e eram fortalecidas, aprendiam a lidar com as situações ou eram curadas, muitas vezes podiam ter altas de medicamentos não conosco. Na Fundação nós temos médicos, profissionais da saúde que, quando necessário, a pessoa quer, faz esse trabalho conjunto. Isso se espalhou. E aí começou a chegar a gente. Então o nosso desejo é atender qualquer pessoa de qualquer religião, de qualquer classe, aquele que pode pagar, aquele que não pode pagar, aquele que pode pagar só um pouquinho. Nós queremos abraçar quem precisa de ajuda, porque nós somos abraçados por Cristo e pela Igreja de Cristo. Se eu defendo aconselhamento é porque eu sou curado pela Palavra de Deus, diariamente. Então, quero compartilhar o que eu vivo. Gostei dessa, hein? Você anotou essa daí? Eu sou curado pela palavra de Deus todos os dias. Guarda essa aí, que essa é muito, muito boa. Eu brinco aqui que a minha maior tristeza é que eu não posso anotar enquanto as pessoas estão falando. É verdade. Então depois eu tenho que assistir para ficar anotando, que a gente vai perdendo. Agora eu queria perguntar para você, Lu, como é que funciona na prática essa procura pelo atendimento? O que a pessoa deve fazer? Ela entra em contato por WhatsApp? Quais são os canais? Isso. A pessoa entra, né, tem o WhatsApp da secretaria, né, da Fundação Escape, que é a Márcia, a nossa secretária. Ela não conseguiu estar aqui, infelizmente, mas ela é uma querida e ela que sim recebe o pedido da pessoa. E lá a pessoa vai falar a demanda. Eu tô com depressão, tô com luto, qualquer situação ela relata e aí ela passa isso pra gente. A gente vai ver qual terapeuta está à disposição, está disponível, que possa abraçar essa causa e vai dar o atendimento. Lembrando que ela também vai passar as informações a respeito dos valores, como o pastor Walter, né, acabou de falar. Muitos casos não podem pagar, não tem condições, né? A fundação assume, né, vai pagar, porque o terapeuta ele recebe, né, uma parcela do valor. Uma ajuda de custo. Ajuda de custo ali. Então ele pode... ele vai continuar atendendo, e o que a gente precisa também, né, dessas verbas, dessa ajuda para sustentar a fundação, é para que esses casos sociais possam ser atendidos sem nenhuma restrição financeira, né? Então, para que realmente o trabalho seja viável, né? Exato. Porque nós temos muitos voluntários, temos muitas pessoas precisando de ajuda, mas também são pessoas que também precisam arcar com suas responsabilidades. Então a gente precisa fazer com que toda essa engrenagem funcione, né? A nossa fila de espera diminua, porque, Carol, é tão angustiante. Desculpa que te interrompemos, né? Essa é a primeira forma de depois ela dar os próximos passos, né? Mas pra gente é angustiante, porque a gente sabe o quanto que a gente precisa. E eu já precisei de ajuda e eu não tinha. Às vezes, ou porque as pessoas não tinham condições, não estavam preparadas com aprofundamento na palavra. O aconselhamento é para todos, mas infelizmente muitos não estudam, muitos não conhecem, fica no conselho popular e isso destrói casamentos. Eu sei que estamos um pouco fora da pauta, mas quantos casamentos restaurados à luz das Escrituras, quantas vidas voltando ao Evangelho, à palavra de Deus, à cura, a Cristo. Só que essa fila de espera, ela cresce, porque os nossos recursos são dos livros que foram doados para a Fundação
e do trabalho voluntário de cada um. E aí a gente fica nessa angústia, mas, por favor, continue. Não. E como falamos, né, faz mais de um ano que a gente já atua, né, todos voluntários ali dando do seu tempo, né, e a gente geralmente fica com a pessoa, né, quem procura atendimento, é importante saber isso, no máximo ali uns 10 atendimentos. A gente quer que é um tempo bom, né, mas às vezes a pessoa só quer um atendimento. Tudo bem, né, ela opta ali, foi um caso bem pontual. Agora, se houver uma necessidade maior, de um tempo maior, ela pode, né, até esses 10 teoricamente, mas não que chegar nos 10 ela vai ser mandada embora, não. Aí, né, a nossa supervisora que vai ali avaliar a necessidade, falar, precisa mais um pouquinho, né, precisa de umas tarefas, alguns exercícios ainda, a gente precisa caminhar junto. E o nosso objetivo é devolver para a liderança da igreja da pessoa, né, da comunidade que ela está. Nós não queremos que haja essa dependência em nós, né, estamos ali para dar o suporte. Exato, Então, até complementando, Elo, a ideia da fundação é ser um braço para auxiliar a igreja. Então, não suprir a necessidade que a igreja deve fazer. Então, nós auxiliamos, a depender do caso, encaminhamos de volta para que a igreja possa disciplinar, orientar, acompanhar, discipular. Então, vai depender muito do caso. Então, de fato, a gente, inclusive, tem orientado os nossos aconselhados. Qual é a demanda que te trouxe aqui? Porque questões do coração sempre teremos. Então, se nós formos tratar todas elas, isso é um trabalho de pastoreio. Até acontece muito isso. A pessoa entrar por depressão. Tá bom, a gente vai tratar a depressão. De repente, ela perdeu um ente querido, entrou no luto. Então, a gente para, o primeiro caso a gente atende. Foi a depressão. Daí, tá um luto. Aí volta para a fila e talvez um outro terapeuta vá atender essa pessoa, né? É legal que não causa dependência também. Isso não pode ficar. E se a gente vê que a necessidade de um discipulado, também a gente encaminha para uma pessoa especializada para discipulado e libera o terapeuta para atender outras demandas. Porque para fazer é o trabalho da igreja, né? Exato, isso que eu ia falar, para fazer uma ligação e ter um relacionamento próximo com a igreja desse aconselhado, caso haja essa necessidade, para que há necessidade de um discipulado, de um pastoreio, um caso, uma disciplina, por exemplo. A liderança tem que saber o que está acontecendo, né? Então, a gente faz essa ponte, chama eles para perto, para que possa, então, ao direcioná-los com o conhecimento da liderança, né? Aconselhe biblicamente, né? Exatamente. E sabe o que é legal, Carol? Porque, às vezes, o conselheiro, ele consegue mostrar para o aconselhado, a gente chama de terapia lá, mas no fundo é aconselhamento bíblico, é só por uma questão de que nem todo mundo sabe o que é o aconselhamento bíblico. Então, a gente usa a terapia bíblica para simplificar a primeira compreensão. Mas ela chega lá, às vezes, com muitos dedos e preocupações, e o terapeuta bíblico, ele leva à luz das escrituras a pessoa entender ali o que ela precisa. E quando há a necessidade desses passos de discipulado, de disciplina, ou seja o que for, essa própria pessoa, ela vai querer isso, ela vai se abrir a isso, ou ela se fecha. Ela se fechando, aí é um assunto que somente o Senhor e o Espírito Santo pode tratar. Mas o que eu quero que fique muito claro, né, para todos vocês que estão nos acompanhando, é que a fundação, ela quer servir a igreja. E ela quer empurrar estas pessoas para a sua igreja. De volta. Um pouquinho mais capacitadas, um pouquinho mais auxiliadas, encorajadas, ouvindo de pessoas de fora aquilo que os pastores já estão dizendo dentro, os líderes já estão dizendo dentro, né? Então, nós não queremos substituir, muito pelo contrário, e nós empurramos para a igreja. Então, essa é a ideia, ser apenas um braço, um apoio, um suporte, porque sabemos que alguns não estão prontos, sabemos que alguns não criaram um bom relacionamento ainda com a igreja, aí chega conosco, não, a sua comunidade é a maior comunidade criada por Deus, é ali que você vai ser curado, restaurado. Então a gente ajuda esse entendimento, cura e empurra. Mas também tem uma questão que acho que é importante nós falarmos. Existem alguns assuntos muito delicados. Ontem eu recebi um encaminhamento de um podcast de um jovem que foi minha ovelha muitos anos atrás. E ele está desviado e ele questionando muitos dos comportamentos de nós, igreja. E eu orei e fiquei muito angustiado, porque algumas das coisas que ele indagou, ele estava correto. O quanto nós falhamos, sabe? Como pastores, como igreja, como líderes, como irmãos. Então existem assuntos que a igreja deveria estar preparada para lidar, como a sexualidade, outras coisas que, se a pessoa abrir de uma forma errada, em um ambiente errado, ela vai ser destruída. E a fundação, ela é um socorro para líderes, para pastores ou para estas pessoas. Ela pode se abrir em um ambiente completamente neutro, sigiloso, onde nós temos uma responsabilidade diante do governo, diante das leis. Nós não podemos abrir
Então a pessoa tem esse resguardar, então a gente prepara essa pessoa, dá ali os recursos mínimos necessários para aí então ela voltar para a igreja e conseguir lidar com tudo isso no seu dia a dia um pouquinho mais ferramentada, né? Exato. Até porque o aconselhar-vos mutuamente não exclui ninguém. Mas nem todo mundo está preparado para aconselhar sobre tudo. Exatamente. Então, algumas pessoas podem ajudar nesse aspecto, porque nós estamos nos capacitando para trabalhar especificamente com isso. Então, é um preparo diferente. Vai ter aquele amigo, aquele irmão que vai chegar e vai fazer uma pergunta que você fica, meu Deus, o que eu respondo? E daí a gente faz o que normalmente, a gente orienta as ovelhas a fazerem o que a gente fez e até hoje faz. Estudar e procurar uma liderança que possa auxiliar, porque assim eles vão crescer também graça e sabedoria diante do Senhor e poder de fato auxiliar os seus irmãos, né? Mas é muito interessante o que vocês estão falando, que acho que faz uns 15 dias, 3 semanas. Se você não assistiu, volta lá na playlist e assiste o podcast com a Cláudia Cassara, que elas vieram, e ela estava contando justamente uma questão com a homossexualidade que ela enfrentou e como a igreja foi fundamental, mais porque ela teve pastores e líderes que entenderam a situação. E a mãe falou, eu precisei ser tratada também, não foi só a minha filha que precisou ser tratada. Porque eu também estava com muitas questões que precisavam ser mexidas, precisavam ser entendidas. E elas falaram isso aqui, tome cuidado, porque às vezes você vai contar, eu até contei para eles aqui de uma história de uma menina que ela contou e o pastor falou para ela da igreja, você é a desgraça da nossa igreja e você está acabando com o ministério do seu pai, porque o pai dela era pastor auxiliar na igreja. Essa menina não quer mais saber de igreja, não quer mais saber, então realmente o que vocês estão fazendo é muito importante, então você que está assistindo, procure, porque às vezes na nossa comunidade de fé, para alguns temas a gente ainda não tem pessoas que estão preparadas para conversar, mas não desista da igreja, não desista de congregar, porque nós todos precisamos. Às vezes essa ponte que nós falamos é isso, às vezes auxiliar os pastores que podem ainda não saber como lidar com essa questão, nós podemos auxiliar essa liderança. Olha, existe uma outra forma, tem pessoas que são especializadas nessas áreas, a gente pode fazer essa ponte. Isso, exato. E dentro do grupo de terapeutas, nós temos alguns mais especialistas em algumas áreas e outros em outras. Então, se alguém está com uma dificuldade mais na área sexual, seja qualquer deturpação sexual, ou não uma deturpação, mas uma compulsão. Então, nós temos alguns terapeutas mais capacitados para isso. Há uma questão mais de casamento. Nós temos o acompanhamento, às vezes, de uma pessoa ou de um casal acompanhando um casal. Então, esse processo é muito incrível. Mas eu quero dizer algo para você que nos acompanha. Talvez você esteja lutando com um pecado, talvez você esteja lutando com uma dificuldade, uma compulsão, como eu já lutei com muitas. E nós lutamos com outras. Mas você não precisa caminhar sozinho. Deus criou tudo isso daqui que a gente está falando. Nós estamos apenas fazendo um projeto para facilitar esse processo daquilo que Deus criou. Não caminhe sozinho, não procure qualquer um. Você pode ser criticado, você pode ser julgado, mas eu quero te fazer uma pergunta. Pecado é o quê? Pecado é engano, pecado é mentira. Nós, na Fundação e no verdadeiro aconselhamento bíblico, não vamos acusar alguém. Nós vamos revelar enganos, nós vamos revelar mentiras à luz de verdades curativas. Uma das áreas de especialização minha, por causa da Fundação, é a neurociência. E olhar o cérebro com essa neuroplasticidade que Deus criou é incrível. Uma coisa que eu não gostava, eu posso passar a gostar. Uma coisa que eu amava, mas é mal, é corrupto, é enganoso, eu posso deixar de gostar e aprender a gostar de outro. Então nós estamos aqui para abraçar. Não porque somos bons, mas porque fomos abraçados e ajudados. Né? Nossa, muito legal. E aí, Raquel, eu queria que você contasse pra gente. Hoje, cerca de 90% dos atendimentos que vocês fazem são online, com os conselheiros espalhados por vários cantos. A Elô falou que tem até na Espanha. É chique, é chique. Então, como que vocês organizam esses canais de comunicação para manter esse cuidado com as pessoas, mesmo à distância? Certo. Nosso contato com os aconselhados, ele é bem próximo, conselheiro aconselhado. Então, pode variar. Né, o conselheiro e o aconselhado vão ver qual é a dinâmica que funciona melhor. Então a gente tenta manter algo mais organizado, mais planejado, porque isso ajuda no processo. Mas isso pode ser adaptado a depender da situação e da necessidade de cada um deles. Então, como ela disse, 90% são online porque existe essa possibilidade. Mas já tivemos casos em que houve a necessidade e foi orientado um aconselhamento presencial.
Porque é isso, depende da necessidade. Crianças, normalmente, presencialmente é mais interessante, você acaba tendo que atender a criança e a família, casais, a depender da situação também é interessante estar mais próximo. Então isso vai depender muito do caso. E a gente achou que online foi, na verdade, uma bênção que Deus nos deu, porque os três são de lugares diferentes. Isso é só um exemplo de toda essa miríade de possibilidades que temos. Se nós tivéssemos que fazer só presencial, já seria uma limitação. Sim. Então, tem gente que funciona melhor presencial, e a gente sabe que existe uma limitação do online também nesse sentido. Mas tem ônus e bônus em ambos os lados. Sim. Então a gente abraçou os ônus, entendendo que os bônus seriam melhores, porque nós poderíamos atender mais pessoas, poderíamos auxiliar mais pessoas e até mesmo oferecer essa oportunidade para mais conselheiros, sendo nesse formato, né? Mas eu acho que depois da pandemia o online não tem volta, assim. O que eles brincam, né? É o novo normal. A gente vai usar desse recurso, e a gente precisa usar porque foi um recurso que o senhor colocou, né? Antes da pandemia eu era contra qualquer coisa online. Precisa assumir. Mas depois eu falei assim, né? Quem sabe, é uma ferramenta. Eu me adaptei. Eu prefiro presencial também, porque é muito isso, assim, a gente foi aprendendo como conselheiros a olhar o nosso aconselhado e não só ouvir o seu tom de voz que muda a depender do que ele fala, mas até a sua forma de se expressar. Então, às vezes, o aconselhado está aqui conversando comigo online, está aqui normal, né? Eu estou vendo aqui, ele está normal, mas a perninha está ali. E ele está nervoso. E eu perco isso no online. Isso que eu ia contar, né? Eu atendo uma senhorinha, uma fofa, uns 90 anos, né, pastor? E eu vou até a casa dela. Ela não tem condições de ir até a igreja, e eu vou na casa dela. E eu percebo o jeito dela abrir o portão, se ela está conseguindo vir, o jeito dela sentar, eu posso abraçá-la, pegar na mãozinha para a gente orar junto, né? Então, realmente, mas não dá para a gente fazer com todo mundo, né? Com certeza. Isso me obrigou a ser um pouquinho mais, treinar mais, prestar mais atenção no tom de voz, no olhar, no tempo de resposta, tudo isso, assim. Então, assim, como eu falei, a gente não vai conseguir ter o ambiente perfeito e debaixo do sol nem dá, né? Mas a gente tenta o nosso melhor, sabendo que o Senhor da graça. Falha, o Senhor está sempre... Exato, o Senhor da graça. Essa é a maior riqueza do aconselhamento bíblico, porque por mais que a gente tenha na Fundação todos os recursos científicos e tudo submetido às Escrituras, e todo o conhecimento que a gente tem preparado, não somos nós, é o poder de Deus. E Ele vai muito além dos nossos recursos, das nossas capacidades, e é lindo ver a cura, a libertação, ou aqueles que, como eu e vocês, carregam coisas que não somos curados, e como o apóstolo Paulo também não, mas nós aprendemos recursos da graça para administrá-los até que nós estejamos mais debaixo do sol, mas bem pertinho do nosso Criador. Olha, tá vendo? Cadê a caneta? Você pegou a caneta, sabe? Tá aqui, ó. Anota os recursos da graça. Anota, gente, senão a gente perde. Pastor, conta pra gente. Pra quem deseja trabalhar... Não, é isso mesmo. Quem quer trabalhar como voluntário, tem algum procedimento padrão, alguma triagem, precisa ser membro de alguma igreja? Sim. Você precisa ser membro de uma igreja bíblica. Não vou dizer os nomes aqui, porque dentro até das denominações, nós temos igrejas que deixaram de ser bíblicas. E como nós avaliamos tudo isso? Nós queremos conhecê-lo. Nós temos hoje as pessoas responsáveis, é a Elo quem faz essa primeira triagem, passa um material que precisa ser lido, um e-book que eu escrevi sobre... A ideia é um resumo, na verdade, da saúde mental, né? Então, é como se fosse... O nome é Desvendando os Mistérios das Doenças Mentais. Nossa, eu posso ver isso? Você viu a promessa ao vivo? Ganhou. Na verdade, ele é um resumo de muitos livros de aconselhamento bíblico que, às vezes, as pessoas não conseguem ler ou, às vezes, nem têm habilidade para aquilo. Então, a gente resumiu mais vários resumos de aconselhamento bíblico de outros livros dessa área. E a pessoa precisa ler esse material. E aí algumas conversas com a Elo. Então a Elo ela vai tendo esse tato. Não, essa pessoa já chegou pronta, ela já conhece o universo do aconselhamento bíblico, ela já tem total submissão à autoridade das Escrituras. Aquele ali já vai rapidamente entrar, claro, com casos mais simples,
com uma supervisão um pouquinho mais de perto ali, né, com a nossa responsável por isso, que é a Raquel. Se precisam de alguma coisa, me acessam também. Mas meu convite é para você, membro de igreja cristã, séria, bíblica, venha servir com a gente, venha trabalhar conosco, venha fazer parte desse ministério de cura, desse ministério de restauração, à luz da palavra, no poder do Espírito. E se você é médico, se você é profissional da saúde e você quer também entender tudo isso e se somar conosco, por favor, venha. Porque se você é um médico e se você é alguém sério ali no meio científico, mas você precisa entender tudo isso daqui, como fazer essa junção da ciência submetida às escrituras para abençoar a tua igreja, abençoar o reino e a fundação, você vai entrar através desse mesmo processo. É um processo simples, é um processo relacional, onde as pessoas vão entrando e servindo com a gente. Conto com vocês, venha você também. O pessoal, todo mundo que senta aqui quer me convencer. Eu já falei, gente, meu negócio é outro. Eu falei, eu tô aqui só de passagem, mas eu aprendi muito e aprendo muito. E vou ter muitas pessoas que eu vou mandar lá, ou para treinar, ou para serem atendidas. Que a gente tem uma demanda gigantesca de mulheres também que precisam de atendimento. Às vezes a gente fica pensando assim, para onde? Exato. Para onde? Porque as igrejas não têm condição de absorver tudo, né? Porque é muita coisa. Agora eu já sei para onde. Obrigado, Jesus. Elô, conta pra gente, como é que a Fundação ajuda nessa capacitação e nesse alinhamento dos conselheiros, principalmente porque a gente de todo canto, com vários desafios, né, de horários, distância. São vários treinamentos, né, vários mesmo, principalmente para quem ainda é cru, né, quem ainda não tem esse contato com o aconselhamento bíblico, ele não vai deixar de ser inserido, né, na equipe, mas o trabalho vai ser um pouco maior, né, para várias leituras, treinamentos online e presenciais também que nós temos. Acho que está sendo 1 ou 2 por semestre, né, que a gente está conseguindo fazer o presencial. Então, ele fica gravado. Tem gente que é de São Paulo, não tem como estar lá. A gente grava e depois encaminha, né? Mas, então, há esse alinhamento, esse treinamento, né, com todo mundo e conversando, daí a gente, né, senta e conversa, vê como que está a suficiência das escrituras mesmo para a vida dela, como que ela entende isso, né? E é Jesus e mais nada, né? Tem que parar, né, com essas outras coisas que sempre tem que ter algo além de Jesus, né? E não. E isso não quer dizer que a pessoa vai ficar pronta, né, com todas as áreas. Não. Vai ser capacitada, vai ser trabalhada. Nós temos, né, as nossas lutas, nossos problemas, mas confiando na graça e sempre dependendo do Espírito Santo para a gente passar, né, por todas essas dificuldades. E todos os conselheiros, então, são passados e treinados dessa maneira também. A gente orienta muita leitura também. Sim. Não só para os nossos aconselhados, mas para os nossos conselheiros também. Porque isso ajuda muito, né? E faz a pessoa entender essa diferença. Porque até o que a Elô está falando é Cristo e mais nada, é muito claro e muito cristalino para nós, mas às vezes a pessoa confunde e acha que por conta disso não pode buscar ajuda em outras áreas. Isso. E por isso eu acho interessante, e a nossa caminhada ter sido diferente foi muito interessante nesse processo, porque a gente foi aprendendo muito um com o outro. Essa troca foi muito interessante, né? Então, entender, por exemplo, que pedir uma ajuda de outra área de conhecimento não é um problema. Não. Contanto que a submissão à escritura nunca tenha sido deixada de lado, nunca tenha sido excluída. Ela é autoritativa, né? Exato. E permanece autoritativa. Reunindo toda a ciência. Exatamente. Essa é a nossa ideia. Porque às vezes a pessoa pode não entender essa diferença, justamente por uma questão de capacitação. Ela não consegue ver essa diferença. E ao entender como é que isso funciona, como isso é possível, e aí o conselheiro cresce e consegue até auxiliar melhor os seus aconselhados. Interessante, né, que nós temos essa equipe, né, compõe esses profissionais da saúde também, psiquiatras, temos, né, neuros, né, então assim, a gente utiliza deles também, não é que é só nós e não queremos nada, não é sobre isso, inclusive chega a pessoas com muitos medicamentos, em tratamento psiquiátrico, a gente não mexe em nada, né, só que assim, a pessoa é tão tratada, tão abençoada e ela enxerga ali aquela crença, né, e o quanto o coração dela, né, é transformado pela ação do Espírito Santo,
o rosto, né, formoseia, né? E aí ela volta no médico, ela já está melhor, e aí o objetivo de ir diminuindo os remédios para não haver aquela dependência, né, para o resto da vida. Porque está tratando a raiz, né? A raiz, exato. Me permita te interromper. Eu lembrei de um testemunho aqui que eu preciso contar, porque tem a ver com esse assunto. Uma doutora me procurou um mês atrás, e ela falou: eu queria te agradecer muito porque você me abençoou muito e você não sabe. Aí eu falei: vamos lá, né? Vamos ver o que Deus está fazendo, e a gente é abençoado porque Deus decidiu usar alguma coisa que Ele colocou em nós mesmos, dele, né? E aí ela veio agradecer, ela falou: olha, eu estou passando pela fundação, você não sabe, mas eu descobri a fundação, eu estou pagando atendimento terapêutico que eu posso pagar, e eu estava vendo uma crise, quase perdendo as minhas questões profissionais, numa situação de muita sobrecarga, ansiedade, tomando muitos medicamentos, e já estou passando pela fundação há 2 ou 3 meses, não consigo dizer exatamente agora, e no meu próprio médico, ele já está tirando todos os medicamentos porque eu tratei causa e eu estou aprendendo com ferramentas lidar com coisas mais profundas no meu coração. A palavra de Deus, ela pode chegar de forma profunda e não ignorando, né? Não. Os medicamentos, os médicos, que são muito importantes em alguns processos, mas também não dando a eles aquilo que só o Senhor e só a palavra pode fazer, né? Porque às vezes vai chegar a pessoa num luto, numa depressão tão profunda que ela precisa, e nós falamos, gente, ela precisa ser medicada, Exatamente. né? E nós não temos problema em dizer isso. Não temos, né? Então, até para a pessoa dar uma acalmada, balizar um pouco, para ela poder digerir e escutar a palavra do Senhor também, né? E tentar tratar aquela causa. Então, às vezes, com certeza, o medicamento faz parte do processo. Eu tive muitos problemas de estômago por causa da minha ansiedade. Já não tenho há muitos anos, graças ao bom Deus. Eu precisei tomar medicamentos, eu precisei fazer uma cirurgia de refluxo. E tudo isso evidencia muita falta do Espírito Santo e da Palavra de Deus ao longo da minha jornada. É fato, é verdade, precisa assumir isso. Mas também não tira a necessidade que eu tive desses medicamentos, dessa cirurgia enquanto eu estava precisando. Não tratar as causas da minha ansiedade me deixaria hoje muito pobre, muito limitado, muito medíocre. E ter o poder da Palavra de Deus, as verdades da Palavra de Deus, tratando o problema da minha ansiedade, não a minha intensidade que Deus me deu, me fez, inclusive usa isso para o reino dele. É lindo, é maravilhoso. Então, essa mesma junção, né, da ciência, a Bíblia, ela redime todas as coisas. Ela redime nossa mente, nosso coração, nosso comportamento e todas as áreas da ciência, inclusive a psiquiatria, a psicologia e tudo mais. É claro que não é um caminho fácil, é desafiador, mas importante. Ele tem que se inscrever, pastor Batista? Ele tá falando aqui assim. Então, olha só. Fazer um elogio. Eu preciso dizer. Eu preciso que a igreja presbiteriana zela pela palavra de um jeito que eu conheço poucas igrejas zelando. Sou um pastor batista, sim. Mas eu gosto de reconhecer como a graça de Deus se manifesta em cada ambiente de formas distintas que podem se completar ou podem se competir. Não queremos competir. Não, de forma alguma. Né? Parabéns. Eu falei, não. Que é muito familiar. Sim. Eu acho isso muito bonito, porque eu vejo que é uma coisa que Deus está fazendo no nosso tempo, na história. Ele está falando com as pessoas, independente das denominações, ele está falando nos corações, para que a gente tenha um único pensamento a respeito daquilo que ele quer fazer. Então, eu acho que não precisa, né, todo mundo ser do mas eu achei isso muito legal, porque a gente fala muito sobre essa questão de redimir e a gente olhar para essas questões. E eu tive questões com aconselhamento lá no passado, em que eu desisti. Eu falei, eu entendo, porque eu estudei tudo, eu entendo, mas eu detestei essa abordagem, porque eu tinha passado por grandes questões da minha vida e foi olhado apenas aquele momento, aquele evento. E foi muito pior. Sim. Porque eu saí de lá 10 vezes pior do que eu entrei. Exato. E eu pensei assim, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, eu nunca mais vou conversar com gente crente assim, não vou mais. Mas eu fico feliz de ver que o Senhor está movendo o coração das pessoas para a gente aprender a olhar como um todo. Porque às vezes o que você está manifestando aqui é fruto de outras coisas que você viveu,
aconteceu, que você vai ter que conversar, que você vai ter que entender e processar para você conseguir lidar. Eu Pastor estava Jairo pensando. que fala, né, que o aconselhamento bíblico é um trabalho de formiguinha, né? Não é, e nós queremos que todo mundo abrace, resolva, e não é assim, né? É aos poucos, mas está atingindo, o Senhor está capacitando. Estou pensando sobre essa questão da medicação que você falou e que a gente tem conversado aqui nos últimos minutos. É justamente um processo que às vezes você não só tem que aconselhar o aconselhado, mas preparar o aconselhado para receber o aconselhamento. Exatamente. Às vezes ele chega achando que nós vamos tirar a medicação, às vezes ele chega pensando que só um psicólogo pode auxiliá-lo. Ele chega com tantos pressupostos e daí você fala, calma. Vamos pôr aqui na mesa, vamos parar para pensar quais pressupostos você pode manter, e é bíblico manter, é correto, é justo, e quais pressupostos talvez seja interessante abrir mão. Vamos repensar, vamos pensar para uma outra perspectiva. Isso tudo vai preparando o aconselhado até para receber o aconselhamento, né? Para preparar o solo para que, de fato, a semente encontre um lugar para germinar. Exatamente. E lidar com as provações que o Senhor coloca na nossa vida, né? Porque às vezes aquele problema é um problema, ele é real, ele existe, mas é uma provação de Deus para a vida daquela pessoa. Não adianta a gente querer tirar, poupar, né? Ela precisa passar por aquele processo porque é Deus que quer, e Deus que vai tratar, e como o objetivo maior para ela produzir depois e dar muitos frutos, né? Com a cura e com poder atingir outras pessoas também que passaram por esse problema. Provação, eu gosto muito de lembrar, né? No aconselhamento bíblico, eu acho que o aconselhamento bíblico, ele é reativo a um outro movimento ruim. E todo movimento reativo, ele também tem suas falhas. Mas eu acho que a gente está numa boa fase, encontrando o caminho equilibrado, né? Mas eu não gosto que a gente, no aconselhamento bíblico, fique rotulando tudo como pecado. Porque pecado a gente peca o tempo todo mesmo, é verdade. Mas a questão é que por detrás de um pecador falho, existe alguém amado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor. E aí, quando a pessoa ela é lembrada de que esse Deus de relacionamento quer dizer a verdade. Eu prefiro usar a nomenclatura verdade e mentira. Porque pecado é o oposto da verdade. Então, quando você mostra para a pessoa que ela está acreditando em um sistema mentiroso, em um sentimento mentiroso, em uma afeição mentirosa, são ilusões. Ilusões e mentiras que a pessoa queira ou não, vai terminar de forma muito ruim. E nós temos o privilégio de, instruídos pela palavra de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, brilhar essa luz como holofote de um novo caminho da verdade, um caminho de segurança, um caminho de esperança, um caminho de cura, onde eu não preciso ficar dizendo para a pessoa, você pecou por causa, mas é pecado, não. Você está acreditando numa mentira. As perguntas, né, que a gente vai fazendo, como a Raquel muito bem colocou, vai levando a pessoa a perceber que aquele sistema que parece bom, que parece a única solução, que parece gracioso e esperançoso, na verdade é um sistema cheio de mentiras. É olhar para Adão e Eva lá no jardim, né, quantas mentiras que eles rebateram com a palavra, mais especificamente Eva, depois não rebateu, caiu na ilusão e viveu um monte de engano, de desgraças, de dores, mas nosso Deus nos redime, nos restaura, nos cura, nos limpa, nos levanta, e isso é magnífico, magnífico. Muito legal, e achei legal você trazer essas duas palavras, porque para quem não é cristão, elas fazem mais sentido. Exato. Do que para nós que estamos acostumados, né? Porque que é mentira, pecado, né? todo mundo sabe o que é uma mentira. E aí você já parte de um lugar mais comum para você começar a trabalhar. Muito bem. E se não fica muito também naquele religiosismo teórico de que Deus, ele é um Deus que ele quer ser obedecido, quer que a gente nos santifique. Tá, então Deus é um chato cósmico que quer tudo do jeito que ele quer? Não, Deus é um Deus que nos ama e quer nos livrar da mentira, do engano. E por ser um Deus relacional, ele quer nos trazer para a verdade que nos cura, que nos guarda da mentira, que liberta, que restaura. Gente, eu vivo isso na minha vida, no meu casamento, eu vivo isso nas pessoas, na fundação, na igreja, e eu vou gastar minha vida com isso, porque vale a pena, eu vou mesmo. Muita gente apaixonada aqui pelo que o senhor está fazendo. Só um pouquinho. E aí, Raquel, você pode compartilhar com a gente quais são as principais demandas, dores que chegam lá para vocês na fundação? Eu brinco que a demanda que a gente sempre recebe e sempre vai receber no aconselhamento são dores no coração. Isso varia bastante, a gente tem uma grande variedade, mas acho que a gente, por conta do momento em que nós estamos, né, depressão, tristeza profunda, como queira chamar, e ansiedade têm sido os dois assuntos mais repetidos.
além de dores no coração, ou por estar em um relacionamento ou por não estar. Exatamente. As duas coisas também acontecem bastante. Mas, de fato, a gente teve a experiência de ter diversos tipos de casos. Então, a gente já teve desde dificuldades no ministério pastoral até uma ansiedade típica, mais comum, de medos da vida de maneira mais geral. Então, você pode encontrar de tudo, mas acho que por conta do nosso estilo de vida, a forma como nós temos até inclusive buscado conhecimento, às vezes nos lugares que não são os melhores, tem gerado esperanças falsas no nosso coração. Então a gente alimenta essas mentiras, né, que o Walter bem colocou, e às vezes acha que aquilo é bíblico, que aquilo é correto, que aquilo é o que Deus nos prometeu, e às vezes não é. Então, isso adoece, como a própria Bíblia nos ensina. A esperança que não se concretiza adoece o coração. E se você acalenta no seu coração uma esperança que não é bíblica, você vai adoecer. Então, o nosso trabalho é ajudar essas pessoas a entender o que de fato Deus nos promete, e por isso podemos ter esperança, e o que não é uma promessa, mas pode ser um desejo que às vezes é lícito, como o casamento, por exemplo, mas não sendo uma promessa, como é que eu lido com esse desejo? Né? Sim. E você falando que esses dias eu comecei a seguir várias coisas aleatórias no Instagram, porque eu quero ver o que as pessoas estão vendo. Aí eu vi um cara falando, trazendo uma mensagem interessante, falou, opa, vou seguir. Próximo vídeo eu falei, ele tá falando da Bíblia, ele tá falando coaching, ele tá dando uma palavra de autoajuda. O que ele tá fazendo? Porque o primeiro que eu assisti, legal, super alinhado. O segundo... Te entendo perfeitamente. E todos eles nessa perspectiva, no tempo certo as coisas vão acontecer, elas vão se alinhar. Tem uns que eu vi essa semana que é assim, eu não sei porquê, mas se você está vendo esse vídeo agora, Deus tem uma mensagem para você. E aí ele começa, mas ele fala assim, ele abre uma passagem e fala, eu, o Senhor, e aí você vai assistindo aquilo, até eu falei, é mesmo? Eu falei, é mesmo o quê, Carolina? Não tem nada de mesmo? Porque a pessoa vai falando e tem aquela música de fundo, e aquele sentimento é comum, claro, né, para a humanidade. Nós. Quem não quer ouvir uma mensagem de Deus direcionada especificamente para você? Todo momento precisamos, né? Então é muito real, porque a gente está ouvindo isso em todos os lugares. Às vezes você tá lá só de besteira, passando, né? assim, passando, aí eu fiquei pensando, gente, por que eu nunca recebi essas coisas? Sim. Porque eu nunca procurei. Exato. Agora que eu comecei a curtir umas coisas aleatórias, então são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Bastante mesmo, cuidado. A gente precisa pensar. E aí, falando um pouco desse formato online, você falou do sigilo, dessa preocupação, como é que vocês fazem para garantir o sigilo e a privacidade, essas informações sendo online? Sim. Primeiro que dentro da fundação nós temos vários profissionais, né? Nós temos uma advogada que nos ajuda na fundação, nós temos uma pessoa responsável pelo compliance, que cuida da fundação, cuida da nossa parte, né? É necessário explicar que o estatuto da fundação, aprovado pelo governo, ele nos autoriza a atender as pessoas com base exclusiva na autoridade das escrituras. Então nós temos 2 grupos de defesas. Me ajude a completar, né, se eu precisar aí. Mas a gente preserva os profissionais da saúde. A Raquel é uma psicóloga que não atua como psicóloga, mas que tem todo o conhecimento da psicologia e toda a técnica que eu respeito da psicologia, submetida à autoridade das escrituras, redimida pelas escrituras. Mas se fosse um psicólogo atendendo, como nós temos psicólogos que atendem na fundação, submetidos, etc., né, ele poderia ser cassado, ele poderia passar ali por processos, como nós já conhecemos pessoas. Como ele atende pela fundação, nós preservamos o médico, nós preservamos o terapeuta, o psicólogo. Por quê? Porque nós temos o estatuto e nós claramente estamos oferecendo atendimento totalmente submetido pelas escrituras. Então, de um lado nós temos a proteção para o profissional da saúde, você que está trabalhando nesse universo e está desesperado porque está sendo perseguido, infelizmente, por este mundo, nós estamos tentando criar aqui, pela graça de Deus, temos esse recurso para te proteger. Então, se você atende por aqui, você está protegido, né? Nós temos aí o estatuto que nos protege. Por outro lado, nós protegemos quem está sendo atendido. Enquanto na igreja deveria ser melhor do que aqui, tá? Mas enquanto na igreja muitas vezes uma pessoa fofoca, uma pessoa fica aterrorizada com o pecado da outra como se fosse maior que o seu e acaba dando uma escapada, aqui nós não temos essa opção. Porque se a Raquel atender alguém, se a Elô atender alguém, eu não atendo pela fundação, eu atendo só as minhas ovelhas, mas se eu atendesse lá, né, e nós escapássemos algo,
nós vamos sofrer um processo jurídico, né? Como fundação, como pessoa. Então, a pessoa que nos procura, o pecado dela não é maior do que o nosso. Já não seria porque as Escrituras nos ensinam isso. Nós vamos abraçar e nós vamos ajudar aquela pessoa a descobrir, à luz da palavra, todas as mentiras por detrás dessa maior mentira do pecado dela, para que ela venha viver a verdade de forma segura, pelo amor de Cristo, mas de forma segura também social. Então nós temos esse compromisso e não temos a possibilidade de vazar qualquer coisa. E uma coisa que nós não falamos, nosso atendimento ele é integrado. O que é esse atendimento integrado? Quando a pessoa chega a nós e o terapeuta ele percebe que ele precisa de uma ajuda médica, chega uma pessoa com 10 diagnósticos, e eu não estou exagerando, tá? Enquanto nós não éramos uma fundação, éramos um projeto, eu atendia. E aí chegava uma pessoa com 10 diagnósticos e você assim, mas como assim 10? Qual é ele? E a pessoa traz um monte de documento, um monte de coisa, está tomando um monte de medicamento, e eu preciso de um médico sério que vai olhar para tudo aquilo e vai verificar se de fato tem aquele diagnóstico com um processo sério, responsável. E aí então esses nossos médicos indicados por nós, ou atendido mesmo, vai integrar. Então o terapeuta conversa com o médico conversa com o terapeuta. E nesse atendimento integrado, autorizado pelo paciente, é óbvio, esse tratamento ele é muito mais rico, ele é muito mais profundo, e a efetividade do tratamento da pessoa ele é muito maior, né? Então tem e o paciente, pela Márcia, né, ele vai saber, né, pela secretaria, de que todo atendimento ele é espaldado biblicamente, né? Então não vai ir para a fundação querendo atendimento psicológico e ser enganado, né? Não, você vai ter um atendimento bíblico, então a pessoa já vai sabendo que vai ser assim. E nós temos termos, né? Termos que tanto os pacientes assinam e se comprometem com isso, quanto os profissionais que estão atendendo. Então nós estamos resguardados por esses termos, por essas assinaturas e por toda essa estrutura, né? Muito. Inclusive nessa área que a Raquel que supervisiona, né, os terapeutas, se houver uma dificuldade, falar, não estou conseguindo caminhar com essa pessoa, que dá mais material, né? Então a Raquel ela vai poder gerenciar isso, saber, não vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu, né, nos atendimentos, mas até eles também precisam responder, né, um questionário depois de avaliação para ver se realmente está andando, que tipo de material utilizou, deu lição de casa e não fez, né, ter esse feedback também do atendimento para que seja avaliado da melhor maneira e caminhar para a finalização, que é o principal, né? Amém. Muito bom. Como o tempo aqui passa rápido, agora eu quero fazer umas perguntas para vocês darem umas respostas mais objetivas para tirar dúvidas, curiosidades que as pessoas têm. Então, para o pastor, qual que é os maiores desafios ou dificuldades que vocês enfrentam ou estão enfrentando para manter a fundação funcionando? Fala, Senhor. Olha, eu tenho orado, eu tenho jejuado, e eu quero dizer para você que nos ouve, nós precisamos de recursos. Deus me deu a graça de escrever 2 livros e nós não precisávamos dos recursos, os livros estavam pagos e nós doamos os livros, né, impressos, doamos os direitos autorais desses livros, mas eu não sou conhecido, eu não tenho uma venda de livro significativa. Não tinha. Então, os recursos que entram, eles são pingados mesmo, né? A gente consegue ajudar as pessoas muito mais hoje através do trabalho voluntariado do que com os recursos. Então, o que a gente precisa é de recurso. A gente precisa de pessoas que adotem pessoas que têm dor no coração. Você pode adotar uma pessoa que tem dor no coração. Hoje, para uma pessoa que paga, que tem condição de pagar, a nossa terapia custa R$150. E esse valor muito mais barato, né? Muito acessível. E aí, R$100 vai para o terapeuta, ele precisa de ajuda de custos, né? Ele não consegue atender um monte de gente. E R$50 fica lá na fundação para ajudar a atender outros que não podem pagar. Então, nos procure, caminhe conosco, mas se você quiser adotar alguém que está com dor no coração, você pode falar no mesmo WhatsApp. O mesmo WhatsApp que você pede atendimento, você pode ajudar. O Pix, eu acredito que aqui no programa nós vamos colocar, o WhatsApp também. Então, adote. Se você é um empresário, você pode, inclusive, direcionar parte dos recursos ali, tendo incentivo fiscal. Não recebemos nenhum recurso, nenhuma oferta até hoje, a não ser as nossas de quem trabalha lá, né? Mas essa é a maior dificuldade. É angustiante ver pessoas precisando de ajuda e nós não temos recursos para ajudar. Queríamos ter mais.
Vamos orar por Sim. isso, mas você que está Amém. assistindo, além de orar, vamos cooperar, né? Amém. Com certeza. Agora, Elô, Diga. tem gente que está assistindo a gente aqui e fala assim, eu quero ir lá ser treinado porque eu quero começar um projeto de aconselhamento bíblico Sim. na minha igreja. É possível? Amém! Nossa, Amém. esse é o nosso sonho, Esse né? é o nosso sonho. A gente gostaria muito que todas as igrejas tivessem nessa estrutura, porque a gente Amém. sabe o quanto é importante, né? Então, entre em contato com a gente, sim, que a gente vai passar, né, todo esse treinamento com toda certeza. E é o nosso sonho poder aumentar, que toda igreja tenha, né, esse ministério de aconselhamento, que é fundamental. E é simples e fácil de acontecer. E a gente consegue personalizar na necessidade e nas possibilidades daquela igreja, daquele local, Levar daquela os treinamentos, associação. né? Exatamente. Já temos muitas coisas gravadas. A Elô tem um curso gravado que facilita muita coisa. Mas como fundação a gente consegue dar esse apoio conjunto, né? Isso. Muito legal, muito bom. O mesmo treinamento, né, que a gente dá para os nossos, a gente pode levar também para as igrejas. Exatamente. E como que a gente faz, Raquel, com as pessoas que não são cristãs? Como que esse atendimento aí é conduzido? Bom, nós já discutimos muito isso. Nós temos abordagens de escolas de aconselhamento diferentes. Nós temos conselheiros bíblicos, eu sou conselheira redentiva e, tecnicamente, isso tem uma pequena diferença. Mas, como eu disse, a troca que nós tivemos ao longo desse tempo de caminhada nos enriqueceu muito. E nós entendemos que é uma questão de abordagem. Uma pessoa que não é cristã e que procura um aconselhamento, sabendo que ele é um aconselhamento cristão, a gente não consegue desconsiderar que a pessoa está em sofrimento e que, inclusive, a causa do sofrimento dela é a falta de Cristo. Mas a gente não pode parar o sofrimento e pensar somente na evangelização. Então, nós entendemos que é uma questão de abordagem. E se o aconselhamento fosse uma ferramenta de ministração do Evangelho? Então, essa é a nossa visão sobre o tema. Nós não paramos o aconselhamento para uma evangelização específica, nós adaptamos o nosso aconselhamento considerando essa necessidade também do nosso aconselhado, mesmo que ele ainda não perceba que essa é a sua maior necessidade. Então nós caminhamos juntos as suas dores, os seus sofrimentos com a sua principal necessidade. Os nossos princípios são biblicamente orientados. Então ele vai ser orientado de acordo com a palavra. Entenda, esse problema se resolve assim, porque a cruz aponta dessa forma. E assim nós vamos orientando. E é interessante porque a Raquel falou algo dentro disso. Todo sofrimento parte da falta de Cristo, mas mesmo nós que temos Cristo, temos diversos sofrimentos do mal no mundo, do pecado no mundo, da mentira no mundo. Jesus disse que este mundo jaz no maligno e que nós teríamos aflições. Então nós mostramos isso para estas pessoas, como a Raquel muito bem mostrou de forma estruturada, e apontamos uma esperança eterna, da qual todos sofremos aqui. E aprendemos ferramentas para administrarmos esse sofrimento, seja consequente do meu próprio pecado ou do pecado no mundo, mas da esperança de um Deus que cuida de mim aqui, me abraça aqui, me dá recurso aqui, mas me dá a salvação eterna e o relacionamento com Ele. E a gente vai tentando apoiar e empurrar para essas grandes verdades, sem esquecer da dor da pessoa, sem dar recurso de graça, né? Da graça para... Como Cristo fazia, Cristo curava pessoas, né? Cristo ministrava a graça, o recurso, né? Deus deu para Elias primeiro a água, a comida, o sono, diante das suas dificuldades. Então a gente procura também ministrar isso para essas pessoas. Eu acho isso fantástico. Ele fala, vai lá descansar. Já descansou? Então agora Mais um pouquinho. Agora a gente trava um pouquinho mais aqui, ó. Agora a gente vai conversar. Você já parou? Agora deixa de ser tchotchozinho aí, de ficar reclamando, que é impressionante, né? Como o Senhor trabalha com a gente. Aí eu queria que você, pastor, desse uma palavra final para as pessoas conhecerem. Como que faz para encontrar vocês? Qual que é o arroba no Instagram? Muito bom. Nosso arroba é Fundação Escape. Então é Escape no português mesmo. Então nos acompanhe lá. Nosso Instagram é muito novo, nós não temos equipe, então a gente quer ajuda. Se você é alguém da área de marketing, publicidade, vem ajudar a gente, por favor. Precisamos tanto de ajuda nisso, né? Porque se nós conseguirmos divulgar, nós vamos conseguir ajudar mais pessoas. E nós somos conselheiros, nós não somos marqueteiros, nós não somos nada da mídia, né? Então nós precisamos da sua ajuda. Mas está lá, o nosso Instagram é novinho, nos ajude, ore.
participe disso. Nós temos nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é o melhor meio de você entrar em contato e eu não decorei, então eu vou olhar aqui. Mas tem lá no né? Instagram, se a pessoa entrar lá, tem o número no Instagram, porque você pode entrar na Fundação Escape e lá no link da bio provavelmente vai ter e você clica lá para você. Exatamente, e facilita muito. Mas eu vou dizer porque é sempre bom, né? O nosso WhatsApp é 19 98421 7160. 19 98421 7160. Por esse WhatsApp você pode nos procurar para qualquer uma das coisas no Instagram, muito mais fácil. Se você chamar lá ou clicar lá, você já vai ser direcionado. E eu quero deixar essa mensagem para você. Você que luta com uma compulsão, você que luta com um pecado que não consegue vencer, com uma mentira que está te enganando. Você sabe que isso te prejudica, mas você ama isso porque isso te dá algum conforto, algum alívio circunstancial. Você é igual eu, igual a Carol, igual elas. Mas você não precisa caminhar sozinho, e sozinho é impossível. Deus estruturou uns aos outros. Deus nos diz em Tiago capítulo 5, versículo 17. Me ajudem se eu errei. Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, Ele nos cura e Ele nos liberta. Então, orem uns pelos outros. Confesse os pecados uns aos outros e sejam curados e libertos. Amém. Sozinhos nós não conseguimos. E a Fundação Escape está aqui para ser um escape para você, para te capacitar, para te fortalecer, para que você volte para a tua igreja, para o teu pastor, para os teus líderes, renovado, fortalecido, lembrando o poder da palavra e do Espírito Santo de Deus, vencendo vícios, compulsões. Estamos aqui para isso. Caminhe com a gente, ore conosco. Se você pode contribuir, contribua. Nenhum de nós recebemos salários. A fundação, o estatuto da fundação não permite que a gente receba. Então é tudo transparente, prestação de contas. Estamos aqui para servir pessoas. Nos ajude orando e também contribuindo, por favor. Amém. Gente, muito obrigada porque vocês vieram aqui, vocês toparam. Vai ser A gente tenho certeza agradece. que é um recurso excelente, vai Amém. abençoar a vida de muitas A gente que pessoas. agradece o convite e o privilégio. Sim. E que Deus continue fortalecendo o trabalho que vocês estão. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Agora eu vou conversar com você. Você já sabe o que eu vou falar, né? Fala sério, pega esse link, compartilha sem nenhuma moderação, curte pro YouTube entender que é um conteúdo relevante, comenta aqui, porque eu tenho certeza que este recurso é muito valioso pro reino e vai abençoar a vida de muitas pessoas. E não se esqueça que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela transforma as nossas vidas. Amém. Eu tenho um encontro marcado com você aqui na semana que vem. Você não pode faltar, hein? Um grande beijo. E até Nos siga, @Fundação Escape. Tchau, tchau. Tchau, tchau.